Olá, tudo bem? Começando por aqui o programa Pingo nos Is, programa aqui pela TV Litoral Panorama, que vai trazer discussões pertinentes e atuais, sempre com professores, com mestres que conhecem e dominam muito do assunto. Vamos falar sobre política, economia, segurança, a discussão do dia a dia, da roda de amigos até a discussão em reuniões. E o programa Pingo nos Is será passado aqui pela TV Litoral Panorama. No programa de hoje nós vamos tratar de segurança pública e também violência. Comigo, professor Eduardo Guerini, cientista político, que vai tratar esse assunto politicamente e também falar um pouco sobre essa questão da violência e também da segurança pública. Do outro lado, também para o debate, teremos aqui a professora Micheline Ramos de Oliveira, que vai tratar sobre a parte antropológica dessa situação, ela que é professora também da Univale. O programa de hoje está aberto aí, então, para o nosso debate. É o primeiro, estamos iniciando e estreando já com dois professores de peso e sobre um assunto polêmico. Vamos falar sobre segurança pública. Professor Eduardo Guerini, segurança pública, nós estamos aí cada vez mais chegando a nós problemas dos grandes centros, não é isso? Essa é uma realidade que os catarinenses estão sentindo e Balneário Camboriú também não poderia deixar de sentir essa gravidade que é a sensação de insegurança que o cidadão brasileiro catarinense sofre hoje diante de um cenário devastador depois de uma crise social e política. E é evidente que nesse sentimento de sensação de insegurança pública, a primeira resposta que vem é um Estado mais forte, um Estado mais repressor, uma polícia nas ruas, a ideia de ostensividade da ação da segurança pública, e isso não resolve o problema porque há um componente estrutural na questão da segurança, que é justamente a desigualdade social, a falta de emprego, uma renda em queda, e isso fundamentalmente deveria ser tocado. Até mesmo as autoridades da segurança pública, no momento em que é nomeado o ministro da Segurança Pública, se cria uma pasta ministerial para a segurança pública que eu considero extremamente oportunista e que não resolverá o problema da justiça social. O que se vê hoje é um ministério dizendo que não adianta só levar a polícia, o exército, intervir nos estados por conta de uma gravidade que é visível, que tem tomado pelo menos a agenda política, inclusive abortando a reforma da Previdência. Sim. E isso significa dizer, em outras palavras, que a violência ela tem um conteúdo social, um conteúdo político e um conteúdo econômico que evidentemente merece ser estudado. O que chama a atenção é a falta de estatísticas com relação à criminalidade, e nós hoje vemos isso. As secretarias de segurança municipais, estaduais e o Ministério agora da Segurança, quando lança mão de um Plano Nacional de Segurança, não executa porque faltam recursos. E o próprio presidente Temer, quando reúne os governadores numa atitude bastante organizada, orquestrada politicamente, pretende lançar um pacote de 42 bilhões, sendo que destes 42 bilhões, apenas 5 bilhões serão desembolsados por esse governo. Então ele passou um cheque sem fundo para o próximo governante na questão da segurança. E o caso mais visível de toda a sociedade brasileira é a questão da intervenção federal no Rio. Resultado não da insegurança propriamente dita, mas da corrupção provocada por agentes públicos que saquearam o erário. Agentes públicos, inclusive, que estão vinculados ao partido do presidente. Estranhamente, não foi afastado o governador do estado. Sim. Era um caso de intervenção, porque o governador do estado, Luiz Fernando Pezão, também está envolvido em corrupção. Os desvios que ocorreram, que causaram atrasos nos salários, provocaram uma desestruturação tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, assim como os outros serviços
públicos e esse problema hoje do chamada tentativa de enrijecimento, de endurecimento da legislação penal não tem resultado efetivamente em uma melhoria para a segurança pública e muito menos uma tratativa no sentido de criar um sistema de penitenciamento que agrava mais aquilo que se chama a formação de facções, agora com espectro de ação nacional. É o caso do PCC, que começou em São Paulo e por conta das transferências para os presídios federais, acabaram se capilarizando e hoje tem ramificações em todo o Brasil, inclusive já tem informações que eles agem no Paraguai e na Bolívia e controla a tríplice fronteira, principalmente no tráfico de drogas e de armas. E é claro que isso vai causar problemas futuros cada vez maiores. Com certeza. Professor Michelin, antropologicamente falando, que daí a gente está falando assim na questão política, mas isso também porque afeta diretamente, o professor já falou, as pessoas. Com certeza. Isso é um problema gravíssimo porque a sensação de insegurança é muito pior que a insegurança. Isso. É importante deixar bem claro, primeiro, boa tarde a todas e a todos que estão nos vendo, nos ouvindo. Essa é uma questão que nos afeta diretamente. Então, nós temos que debater sobre essa questão porque ela realmente é urgente. Mais do que sensação de insegurança, hoje nós vivemos aquilo que nós chamamos na antropologia urbana de uma cultura do medo. As pessoas se sentem reféns, elas se sentem presas nas ruas, dentro das suas casas, porque elas não conseguem mais viver sem essa sensação de insegurança. Então, nós estamos vivendo no Brasil uma cultura do medo. Então, nós temos que pensar nisso também como a violência, como estrutural do nosso país. Isso acontece desde sempre. A nossa história já começa com uma história de corrupção. Nós vivenciamos um padrão de corrupção. Como fala Luiz Eduardo Soares, a maior violência que nós temos no Brasil hoje, como falou o professor Eduardo Guerini, é a corrupção. Então, primeiramente, nós temos que combater a corrupção. Então, qualquer intervenção, seja ela qual for, não vai dar conta de modificar esta realidade. Primeira coisa. Outra questão muito importante. Nós não podemos deixar de falar de segurança pública sem atentarmos para questões outras que estão articuladas a ela. Por que nós temos uma insegurança pública? Primeiro, porque há um roubo do nosso patrimônio imaterial e material pelos nossos políticos que deveriam nos representar e não nos representam, primeiramente, não é? Sim. Segundo, se há este roubo, se há esse saque, é claro que onde deveria haver investimento para a população, os lugares onde deveriam haver investimento, não acontece. Esse investimento não acontece de forma alguma. Nós temos uma educação precária, nós temos uma cultura precária, nós temos uma saúde precária e isso leva, então, à insegurança e ao aumento de violência no nosso país. Ora, se nós formos parar para pensar, hoje Santa Catarina, os policiais de Santa Catarina, são os 7º no Brasil que mais matam pessoas nas ruas, correto? E em relação aos policiais que também acabam sendo vítimas desse sistema, só no ano passado, em 2017, mais de 500 policiais foram mortos no Brasil. Alguma coisa está errada. Esses números não batem, né? Não batem. Alguma coisa está errada. É uma guerra. Comparado a outros países que vivem guerra legitimamente falando, o Brasil mata muito mais. Pessoas morrem todos os dias. A porcentagem é muito grande. É muito grande. É gigantesca. Então, alguma coisa deve ser feita. Alguma coisa tem que ser feita. Nós falamos sempre em guerra da Síria, a guerra civil, o tratamento de Cuba, o tratamento, né, de países que vivem diariamente em guerra, mas como o senhor falou também, esses números são alarmantes e é uma guerra civil não declarada. Ela não é declarada pelo governo, porque senão ele assinaria o seu atestado de incompetência política. A própria intervenção no Rio de Janeiro ela deveria ter ocorrido muito antes do que as vésperas da eleição de 2018. Mas não é só o Rio de Janeiro. 9 outros estados também estão com problemas, principalmente no Nordeste. Dada a gravidade de uma crise que antecede a de segurança pública, que é a recessão que nós vivemos, a maior recessão dos últimos 150 anos, uma queda do produto superior a 8%, da renda superior a 10% e um crescimento pífio. Mais do que isso,
é uma geração que não terá emprego. Ou seja, nós estamos criando um caldo de violência social, não só simbólica, que vai reproduzir aquilo que nós chamamos essa polarização social. De um lado, nós teremos uma elite bem aquinhoada, com concentração de riqueza, ou seja, 1% da população brasileira, pegando os dados estatísticos hoje, detém aproximadamente 60% da renda. Isso é algo incompreensível. Então, nós precisamos de políticas sociais, de distribuição de renda e distribuição e de desconcentração da renda. Mais um dado importante, a maior parte dessas pessoas que estão sendo vítimas do processo de violência urbana, de violência social, são mulheres e negros e pobres. Então, esse substrato, ele perdura pelo menos nas últimas 3 décadas sem que nenhum governo, à direita, à esquerda ou ao centro, tenha resolvido. E daí, na emergência do escândalo da corrupção, se descobre que partidos políticos, que governantes, que estruturas de representação parlamentar pouco fazem para resolver o problema da segurança pública. Tem um dado muito importante, até buscando na Alba Zaluar, ela fala que a crise da segurança pública começa no golpe de 64, mas se aprofunda na Constituição de 88, quando não se define exatamente qual é o papel das polícias. Sim. Porque nós não deveríamos ter uma polícia civil, nem uma polícia militar, nós devemos ter uma única polícia. O ciclo completo, né? Aquele que é o ciclo de investigação e, obviamente, o ciclo de segurança ostensiva. Então, o processo todo, ele vai criando uma série de obstáculos à capacidade do Estado e, mais do que isso, grande parte das polícias hoje estão corrompidas nas milícias. Milícias que treinam facções criminosas. O próprio Exército não vai conseguir resolver. Quando você chama o Exército para uma ação interna, nós estamos declarando uma guerra interna. Então, a guerra civil foi declarada pelo governo. Embora ela não tenha assumido isso, nós estamos num processo muito perigoso. Mas o que falta é investimento em segurança pública, não. O que falta é investimento em políticas sociais que atendam à necessidade, porque não que exista uma correlação muito forte, mas existe uma relação entre emprego, renda crescente e diminuição da violência urbana. Na medida que você tem esse processo de degradação social, de degeneração, de pauperização, o resultado, os próprios responsáveis pela área de segurança dizem: quem vai para as áreas marginais, periféricas e carentes? Só a polícia. Ou seja, está faltando. O próprio ministro Raul Jungmann diz: é necessário levar além. O general interventor do Rio, ele diz que tem que levar além do Exército, levar políticas de saneamento, etc. A própria segurança pública entende que só a polícia não funciona. E nós vamos rapidamente ao intervalo, porque o tempo aqui passa voando, né, professor? Professor, a gente está trabalhando aí essa questão de segurança pública, é muito assunto ainda, e nós vamos voltar falando sobre essa questão, né? Só polícia adianta, funciona? Ou qual é a solução que precisa se começar a tratar? A gente volta logo depois do nosso apoio cultural, a gente volta já já.